Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre uma daquelas situações que, nossa, geram muita dúvida. A multa por ultrapassar cortejos e desfiles. Será que aquela pontinha de impaciência no trânsito pode acabar custando caro? Vamos descobrir juntos? Imagina só a cena, né? O trânsito tá lento e bem ali na sua frente, um cortejo. Ou quem sabe um desfile está se movendo bem devagar. A primeira reação de muita gente é o quê? Procurar um jeito de passar logo. Mas a grande questão é, isso é permitido? Olha, a resposta pode surpreender bastante. Para a gente entender a regra do jogo, não tem jeito, a gente precisa ir direto na fonte. A base para toda essa discussão está lá no artigo 205 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. E aqui estão os números da coisa toda. O amparo legal, a lei em si, é o artigo 205. Já o Código de Enquadramento, que é o que o agente usa para registrar a multa, é o 59830. São esses códigos que definem exatamente essa infração. O texto da lei é bem claro, né? A infração é, literalmente, ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares. E tem um detalhe importante no final: salvo com autorização. Ou seja, a única maneira de fazer essa manobra dentro da lei é se um agente de trânsito estiver lá e autorizar a passagem. E agora, pessoal, atenção, porque aqui está o pulo do gato. O detalhe mais importante de toda essa conversa. A diferença que define se você leva uma multa ou não. Existe uma distinção técnica, mas que faz toda a diferença entre ultrapassar e passar. Entender isso é a chave de tudo. Olha só como a definição é precisa. A ultrapassagem acontece quando você precisa sair da sua faixa, ir para outra, geralmente a da contramão, e depois voltar para sua faixa original para passar o carro da frente. Já a passagem é mais simples. É quando você e o outro veículo já estão em faixas diferentes e você simplesmente segue em frente na sua. A infração do artigo 205 só vale para ultrapassagem, ok? Certo, mas vamos supor que a infração de ultrapassagem aconteceu. E aí, quais são as consequências para o motorista? Vamos ver os detalhes dessa punição. Primeiro de tudo, a gravidade. De acordo com o Código de Trânsito, essa é uma infração de natureza leve. Pode até parecer estranho, mas comparada a outras infrações de ultrapassagem, essa é uma das mais brandas que existem. E sendo uma infração leve, o resultado é a soma de 3 pontinhos na Carteira Nacional de Habilitação do Condutor. E claro, tem a penalidade no bolso. A principal consequência é uma multa em dinheiro, com o valor que corresponde a uma infração de natureza leve. Então, chegamos a um ponto crucial. Essa regra não é para qualquer aglomeração de carros lentos não, viu? A lei é extremamente específica sobre em quais situações essa multa do artigo 205 pode ser aplicada. E as situações são apenas estas 3 bem contadas. Cortejos, como um cortejo fúnebre, por exemplo, desfiles, sejam cívicos ou comemorativos, e, por fim, formações militares. Se não for um desses 3 cenários, o artigo 205 simplesmente não se aplica. Agora, vamos para a parte que, sinceramente, pode evitar as maiores confusões e dores de cabeça. É muito, mas muito importante não confundir essa infração leve com outras manobras de ultrapassagem que são proibidas e, olha, bem mais graves. Olha só a diferença que faz. Se a ultrapassagem de um cortejo for feita pelo acostamento, por exemplo, a infração deixa de ser aquela levinha do artigo 205 e vira uma infração do artigo 202, que é gravíssima. O mesmo vale se a ultrapassagem for num cruzamento, numa curva ou perto de um veículo escolar parado. Cada uma dessas situações tem seu próprio enquadramento e as penalidades são, muito mais severas. Ok, foi bastante informação, né? Então, para garantir que tudo ficou bem claro na nossa mente, vamos fazer aquela revisão rápida dos pontos mais importantes. Então, o essencial para a gente guardar é isso aqui. A regra do artigo 205 é exclusiva. Só vale para cortejos, desfiles e formações militares. É uma infração leve, com multa e 3 pontos. A chave de tudo é lembrar da diferença entre ultrapassagem, que é proibida, e passagem, que é permitida. E, talvez o mais importante, não confundir essa situação específica com outras manobras de ultrapassagem que são super perigosas e têm punições bem maiores. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, já sabe, né? Deixe seu like e siga as nossas redes sociais. A gente se vê na próxima.